tema desta palestra, desta nossa participação, é o caráter e a integridade do educador cristão. Cristo como o modelo. E eu trago 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 11. Os irmãos podem permanecer sentados, porque aqui eu vou trazer algumas versões deste texto, em algumas traduções da Bíblia. A nossa mais conhecida, que é a nossa Almeida, Revista e Corrigida, diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você pode repetir nessa versão? 1, 2, 3. Sede meus. Um outro texto, no mesmo texto, na Nova Almeida atualizada: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Vamos repetir nessa tradução? 1, 2, 3. Sejam. A diferença da NAA, que é a última trabalho da Sociedade Bíblica em termos de atualização de texto, e eu até brinco com os tradutores, que eles, para nós gaúchos, eles tiraram a segunda pessoa do singular. Na Almeida Corrigida, você vai encontrar lá Paulo dizendo: tu porém, tu porém, tu porém. E aí eu disse para o pastor Wilson Shows, doutor Wilson Shows, que era o que coordenava essa comissão, digo: mas você é gaúcho e tirou tudo os gaúchos aqui, deixou você. Ele disse: não, é porque a maior parte do país usa o você. Mas a tonicidade da segunda pessoa do singular, ela é muito importante na Bíblia. Então, no sentido de uma versão clássica, é de sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Na versão da NAA, sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Essa aqui que os jovens e os adolescentes estão usando bastante, a NTLH: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Dá para entender bem isso? Hoje nós estamos... a maioria dos adolescentes e jovens está usando a linguagem de hoje por não ser tão clássica. E isso é importante para os educadores prestarem atenção. Além desta, eles também estão usando bastante a NVI, a NVT: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Está claro esse texto para os irmãos? Amém? Amém? Por isso, meus queridos, que quando a gente fala desses termos, como caráter, na apostila aí no material eu não identifiquei, mas na apresentação aqui eu achei melhor trazer o significado de caráter. Trabalhar com esse significado: é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Então, quando a gente está pensando no caráter do cristão, a gente está pensando na formação desse cristão. Por isso, os irmãos, e essa temática aqui: chamados para ensinar, chamados para educar, chamados para evangelizar, chamados para orar, chamados para trabalhar, vem exatamente nessa ideia de formação, de construção de uma nova vida na pessoa, no aluno, no membro da igreja. Nós, como pastores, por exemplo, a igreja está sendo edificada. Quando Jesus disse lá em Mateus, capítulo 16, versículo 13: eu edificarei a minha igreja. Ou seja,
Deus está, Jesus está, o Espírito Santo está construindo um caráter de uma instituição que ela é espiritual, mas ela também é local. Ela também tem a sua identificação, por isso ela tem a sua atitude, ela tem a sua índole. Por exemplo, eu sou muito honrado de ser pastor da Assembleia de Deus. Essa marca, quem é aqui que trabalha com marketing? Quantos irmãos tem aqui que trabalham com marketing? Alguém? Quanto vale essa marca? Quanto vale esse nome? Quando você pensa em Assembleia de Deus, você pensa em que instituição? Uma instituição centenária. Qual é a índole dessa instituição? Qual é o caráter? Qual é a marca da Assembleia de Deus aqui em Cuiabá? Qual é a marca no Brasil? Qual é a marca no Rio Grande do Sul? Qual é a marca no Mato Grosso? Qual é a marca em Rondônia? Qual é a marca? É por isso que o marketing explora muito. Por exemplo, vocês podem perceber que nas transmissões, pode ter uma transmissão de televisão, uma transmissão de rádio, se a marca não patrocina, eles não usam o nome da marca. Por que eu estou dizendo isso? Porque caráter tem traços, tem característica. Quem é que datilografou aqui nas antigas máquinas de datilografia? Quem? Eu aprendi o ASDFG na máquina de datilografia. E eu era adolescente, eu fui trabalhar num escritório. E não tinha muito serviço lá naquele escritório. O que eu fazia? Eu botava a folha na máquina, tirava a fita e ficava datilografando. Depois eu pegava a folha e fazia o quê? Eu passava o meu dedo para ver as marcas que ficavam naquela folha em branco. Caracteres, é por isso que hoje a gente agora, nos computadores, a gente diz: ah, me prepara um texto com 8.000 caracteres. Então, mesmo que a gente não tem mais a velha máquina de datilografia, e depois eu fui trabalhar num escritório de advocacia, que a gente tinha que fazer em três cópias, que a gente botava o carbono, se errava numa, era um sacrifício para acertar, ia mexer no carbono, desencontrava tudo. Oh, meu Deus! Até que a IBM inventou uma máquina que a gente tinha corretivo. E a partir daí veio a tecnologia, e hoje a gente tem iPad, iPod, tudo. E a gente tem tanta facilidade. Caráter é aquilo que marca. Quais são as marcas que eu preciso ter para ser um educador íntegro? Integridade é um substantivo feminino. Caráter é um substantivo masculino. Integridade é um substantivo feminino com origem no latim integritate, que significa qualidade ou estado do que é íntegro, do que é completo. É sinônimo de honestidade, é sinônimo de retidão, é sinônimo de imparcialidade. Isto é integridade. Educação. Quando a gente pensa na educação, que o educador é um instrumento que nós vamos trabalhar, é o processo, aonde nós facilitamos a aprendizagem. Quantos são motoristas aqui? Levanta a mão. Tiveram que fazer autoescola, tiveram que passar por um teste, tiveram que aprender. Imagina se você chega na porta do ônibus que você vai pegar e o motorista do ônibus diz: eu não sei dirigir. Você entra no ônibus? Ou você chega no consultório médico para consultar o dedo. E quando você chega na presença do médico, ele vai para dizer:
dizer para ti, eu nunca estudei dedo, você entrega o dedinho para ele? Jamais. Você não entra no ônibus que o motorista não aprendeu a dirigir. Agora imagina eu, saio daqui daqui a pouco, pego um avião, imagina o piloto, quando a gente está embarcando um avião, ele vai dizer assim, ó, eu estou estagiando aqui. Você embarcaria nesse voo? Eu estou estagiando hoje de piloto. Eu tive alunos meus que hoje são pilotos. E eu lembro muito bem o dia que eu embarquei num voo e ele me abraçou e disse, meu professor, o meu sonho está realizado. Hoje eu sou piloto. Nós, em qualquer, ou você não leva o carro no mecânico que não é íntegro, que não é honesto. Você não vai. Agora, como educadores cristãos que facilitamos, nós somos os agentes para facilitar o processo da aprendizagem, para levar a aquisição de conhecimentos, mas mais do que isto, eu acho que um fórum como este, e o modelo é de Jesus, e eu já vou entrar nisso, um fórum como este é para nós também desenvolvermos habilidades. É para desenvolvermos competências, de acordo com a pedagogia moderna, habilidade e competência. Quando eu vi isso, nos especialistas de educação, eu olhei a Bíblia e disse, Jesus já ensinou isso há muito tempo. A desenvolver valores, a desenvolver a crença, naquilo que eu creio. E o respeito, e nós vivemos num país democrático que nós precisamos assegurar o direito de crença nesse país, é aonde nós também vamos instruir os nossos alunos, os nossos irmãos, para que eles desenvolvam hábitos cristãos e sejam seguidores de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a nossa educação é uma educação cristã. O tema é Cristo como modelo. O pastor César Moisés foi muito feliz hoje de manhã quando ele mencionou que a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos é porque eles eram seguidores de Cristo, que eles eram pequenos cristos. Foi pejorativamente a forma como foram chamados, mas tinha na sua essência o caráter daquele que tinha preparado eles para eles serem cristãos. Os irmãos estão aqui neste seminário, neste fórum, sendo preparados. E quando nós pensamos na educação cristã, Efésios 2:10 diz que Ele nos preparou para as boas obras. Integridade é uma coisa boa ou não é? Uma vida correta, honesta, é coisa boa ou não é? Os princípios do reino de Jesus é coisa boa ou não é? Então vamos fazer, e também nós vamos pensar a educação cristã como uma forma de renovação da nossa mente, uma forma de renovação do nosso entendimento, uma forma de renovação do nosso pensar, uma forma de renovação do nosso sentir, e uma forma de renovação do nosso agir. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso, meus amados irmãos, a caminhada de um cristão, e eu nem me preocupo com o seu título, se ele é educador, se ele é pai, se ele é pastor, se ele é presbítero, se ele é evangelista, eu me preocupo se ele é seguidor de Jesus. Se ele tem Jesus. Aliás, a nossa igreja, ela precisa retornar a algumas expressões dos nossos pioneiros. É dar a paz do Senhor para o irmão. Às vezes a gente fica muito preocupado com o cargo. Mas sermos cristãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E por que nós somos irmãos? Porque nós somos filhos de um mesmo Pai. Aleluia. Por isso o desafio que nós temos da caminhada cristã, e eu creio, meus irmãos,
que quando a gente fala em integridade, quando a gente fala de caráter, o primeiro deles é com relação a Deus. Que às vezes a gente está preocupado no nosso bem-estar social, familiar, eclesiástico, mas não está preocupado com Deus. Os irmãos me entendem? Os irmãos estão comigo? A nossa primeira preocupação, ela deve ser com Deus. E quando nós olhamos o que o educador cristão vai fazer, ele vai fazer o quê? Ele vai passar conhecimentos sobre a Bíblia, esses valores cristãos, esses valores familiares, esses valores éticos, esses valores morais, que vão nortear toda a vida da pessoa que é discípulo de Jesus. O que nós estamos tratando aqui? Fazei discípulos, ensinai. Então o que eu tenho a dizer? Primeiro, a nossa preocupação em relação a Deus. Deus, eu estou cumprindo este mandamento, esta ordem, eu estou sendo honesto, eu estou sendo íntegro, eu estou sendo correto, eu estou fazendo com todo o amor, eu estou fazendo com todas as minhas forças, eu estou fazendo o melhor. Não, agora, como a gente tem acesso às redes sociais, a gente nem lê direito a lição bíblica do domingo de manhã, vai lá, pega o esboço que está pronto na internet e vem para a sala de aula. Aqui, a nossa responsabilidade não é apenas transmitir. Olha o que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, sede meus. Então essa história não olha para mim, eu sou fraquinho, não olha para mim, era um costume, não sei, acho que não tem mais esse costume, o irmão ia cantar um hino, eu não ensaiei, mas é para Jesus mesmo. Acho que aqui no Mato Grosso não tem, só tem lá no Rio Grande do Sul. Ah, irmãos, a lição de hoje é: essa semana o inimigo se levantou. Essa é famosa, né? O inimigo leva cada uma que ele não tem nada, passou longe, era preguiça mesmo, era descuido mesmo. O inimigo se levantou, eu tive pneu furado, eu fui demitido. E se a gente for olhar tudo isso, é por falta de cuidado, de integridade, de honestidade. E aí ele chega, ele não transmite aquilo que Deus quer transmitir. E é por isso, irmãos, eu tenho pensado muito no resultado do ministério do apóstolo Paulo. Cada vez que eu leio a Bíblia, que eu estudo a palavra de Deus, eu via o foco, eu via a visão missional de Paulo, eu via e vejo, e se ele é imitador de Cristo Jesus, eu preciso ser também, porque essa integridade, esse caráter, esta marca, ela tem que ser minha também. Aonde eu vou fazer o quê? O Espírito Santo está aqui para ajudar, mas o trabalho da instrução, o trabalho do ensino, da responsabilidade, do temor a Deus é teu, é meu, é nosso. Às vezes a gente espiritualiza. E nós precisamos ver algumas coisas muito importantes nisso. Há um livro chamado E Ele Concedeu, Jesus, Jesus o Mestre dos Mestres. É um livro bem antigo, era da editora Vida, esse livro não é mais editado. O autor dele é H.H. Horne. Ele dá 5 qualificações de Jesus como mestre, que eu quero transmitir para os irmãos. A primeira delas, a visão. A visão que Jesus tinha era uma visão de alcance mundial.
Quando ele disse, ide por todo mundo, ele está dizendo aonde os seus discípulos deveriam fazer discípulos. Ele diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí eu fico pensando, irmãos, nas estatísticas hoje. Nossos desafios cristãos no mundo. O Brasil é um país privilegiado e eu tenho dito que o Brasil é o país que Deus tem levantado para evangelizar o mundo. Mas se nós olharmos as estatísticas dos 7 bilhões de habitantes no mundo, há uma guerra contra os cristãos e contra o cristianismo. E infelizmente quem mais cresce hoje é o islamismo do que o cristianismo. No Brasil, as seitas e as denominações anticristãs, e olhem bem, as ideologizações, elas vêm de uma forma avassaladora. E não é do Congresso Nacional que vai vir a solução, não é do Palácio do Planalto, não é do governo do Estado, a solução está aqui, ó. A solução está aqui. A solução está aqui. O que precisa é nós abrirmos os olhos e enxergar quem nós precisamos levar o Evangelho e ter a visão. Nós achamos porque enchemos o grande templo que está uma bênção. Mas se nós olharmos só Cuiabá, são 700 mil habitantes. Talvez juntando todas as igrejas evangélicas na cidade não chega a 30 mil, a 30%, não sei a estatística bem clara aqui, se passa de 30% da população na capital, que é cristã, que conhece. Isso envolvendo todas as denominações. Mas quando nós tratamos de integridade, quando nós tratamos de caráter, são poucos. Que Deus nos levante com essa visão de alcance mundial. Ele diz também que Jesus ensinava conhecendo o coração do homem. Por que nós estamos aqui neste fórum? Conhecendo um pouquinho das leis do ensino, conhecendo um pouquinho da didática, conhecendo um pouquinho. Para quê? Para que a mensagem do Evangelho de Jesus alcance o coração. Eu acho que esse é o momento também para nós nos unirmos em oração, irmãos. Oh, aleluia! Para aquele familiar que não conhece Jesus e que o coração dele está duro, o Senhor quebrar aquele coração. Para aquele amigo, para aquele vizinho, para aquele colega de trabalho, para que o Senhor quebre. Jesus conhece o coração dele, mas você é um instrumento que Jesus vai usar. Conhece o coração do homem. Jesus tinha domínio total da matéria. Nunca homem algum falou assim como este homem. Daqui a pouco eu vou entrar na área do preparo. Aí você vai dizer, mas ele era o Filho de Deus. Mas o modelo é ele, o padrão é ele. Não é isso que nós estamos estudando? O caráter, a integridade, o padrão é ele. Como ele fazia? Ele tinha domínio. Irmãos, irmãs, cada tema, cada assunto, não que você seja pós-graduado e especialista, mas eu vejo muitos professores de escola dominical que quando vêm algumas revistas de alguns temas difíceis, eles são humildes, eles chegam para o pastor e dizem, pastor, eu não estou apto para dar este assunto, coloca outro no meu lugar. Isso é honestidade. Seja suficientemente humilde. Se você não tem domínio daquilo que tu vai falar, dizer, lá tem o irmão João, lá tem a irmã Maria, coloca ele no meu lugar, eu vou sentar para me ouvir porque eu não domino esse assunto. Eu não domino escatologia, eu não domino lá outras matérias que muitas vezes nós temos que ensinar. Seja humilde e busque na graça de Jesus
a te preparar para que no próximo trimestre que venha um assunto desse, aí você já vai estar preparado em nome de Jesus. Jesus nos dá esse exemplo, ele tinha domínio total da matéria ensinada. Jesus tinha capacidade para ensinar. Hoje é bom a gente ver pessoas capazes, hábeis. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos. Eram hábeis em arte, eram hábeis na música, eram hábeis nos instrumentos. No Novo Testamento parece que a gente, e nós pentecostais, parece que terceirizamos isso. Para quem que a gente tem terceirizado? Para o Espírito Santo. Você não se prepara e larga nas costas do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo não pode operar, porque ele ia operar através de você. Ah não, o anjo vai descer do céu. Não, é você. Quando Jesus falou, fazei discípulos, ele não estava falando para os anjos, ele estava falando para nós. Ele estava falando para cada um de nós. Por isso, essa capacidade, ela tem que ser buscada na presença de Deus. E Jesus tinha. Isso aqui tem a ver com caráter, isso aqui tem a ver com integridade. Uma vida que concretizava o ensino. Imagina ele dizer, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. O eu sou do Antigo Testamento se manifesta na pessoa de Jesus. Você, por isso, quantos professores da área infantil tem aqui? Quantos tem? Muitos professores da área infantil. Deus abençoe vocês. Quando a Bíblia diz lá, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele chega na adolescência, ele vai se desviar. Sim ou não? Sim ou não? Mas é isso que acontece. Os professores da área infantil, junto com as famílias, têm que desenvolver. E a criança, irmãos, é fácil. A criança é uma bênção. Quantos professores de adolescentes tem aqui? Aí entra uma outra área. Então ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ele vai ser um adolescente cristão. Ele vai ser um jovem. Ele vai continuar nos caminhos do Senhor. Ele vai entrar aqui na porta da igreja com a sua noiva. Vai chegar aqui no altar. Vai se casar. Na presença de Deus, em pureza. Ele vai constituir um lar. Neste lar ele vai ser um bom esposo, uma boa esposa, porque eles estão concretizando o ensino da professora de criança, o ensino do educador dos adolescentes, o ensino dos jovens, o ensino do pastor, o ensino da família, para que ele conheça a verdade, para que ele conheça o caminho. E aí a Bíblia diz, ensina a criança e até quando for velho, não vai se esquecer dele. Lamentavelmente, quem vai em presídio vê muitos nomes lá de Josué, de Isaías, de Jeremias, no feminino, de Esther. Infelizmente, eles não abraçaram o caminho, a verdade e a vida na sua infância. Claro, irmãos, as pessoas fazem as suas escolhas também. Às vezes eu encontro pais que estão desesperados porque seus filhos tomaram caminhos que não agradam a Deus. Eles também são responsáveis a partir do momento que eles discernirem o certo e o errado. Mas o educador cristão, ele vai promover e ele vai apontar. Aponta para Jesus, sede imitador de Jesus, sede imitador de Jesus. Agora olha para mim também. Eu faço muito casamentos na igreja. E um dia eu fiz um casamento de um jovem, e quando eles vão para a festa, chega na festa, normalmente eles vão agradecer o pai, a mãe, o amigo, aquele que se criou junto, enfim, aquele dia é um dia especial, não é? Amém, irmãos? E aí esse moço disse, eu trouxe para a minha festa a minha primeira professora da escola dominical, porque depois do meu pai e da minha mãe, foi esta irmã que me ajudou a viver nos caminhos do Senhor.
Por isso, meus queridos irmãos, tem que existir, para que haja caráter, integridade, honestidade, entrega, uma harmonia entre a vida e entre o ensino. E Jesus nos mostra essa harmonia. Ele demonstra isso na sua prática. E aí o meu pedido de oração: Deus nos capacita para nós termos essa harmonia entre aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos e aquilo que nós vivemos. Por isso Jesus, ele teve algumas técnicas. Jesus, ele ensinava a partir da necessidade das pessoas. Quando a gente pensa na nossa classe, na nossa congregação, o Espírito Santo tem que... Por isso o tempo que você precisa orar e se consagrar para dar uma aula de escola dominical, para trazer uma mensagem à igreja. Não é uma técnica profissional, não, é chegar aqui na dependência de Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. E aí você, pelo Espírito Santo, trazer aquele ensino que venha ser aplicado na necessidade das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Aleluia. Jesus, ele adequava o seu ensino às circunstâncias, resolvendo os problemas práticos da vida. Eu não tenho tempo para dar muitos exemplos aqui, mas depois os irmãos peguem a Bíblia e pesquisem quantas ações no seu ministério têm contribuído para situações práticas como Jesus fazia. Faça um exercício bíblico para você ver se o teu ministério tem resolvido problemas práticos da vida e se Deus tem te dado criatividade. Jesus fazia isso. Jesus, ele motivava sempre por um ponto de contato com a realidade do educando. Olha o que acontece à beira do poço de Jacó com a mulher samaritana. Qual foi o ponto de contato de Jesus com aquela mulher? O poço e a água. Ele pede água para aquela mulher. E ela disse: eu não posso te dar. Ela realmente não podia. Mas Jesus faz um ponto de contato e ensina aquela mulher e diz: se tu soubesse quem é o que fala contigo, você pediria água para ele, e essa água que ele vai te dar vai te fazer saltar para a vida eterna. Aquela mulher, ela se torna missionária em Sicar. E depois, quando os moradores de Sicar chegam, ele diz assim: agora já não é pelo que você disse, agora é pelo que nós temos visto. Oh, glória a Deus, que o teu ensino motive por um ponto de contato com essa realidade do educando. Jesus era tão informal que as pessoas se sentiam à vontade para perguntar. Conhecer a realidade é quando as pessoas perguntam. Conhecer a realidade é quando nós conseguimos transmitir o ensinamento e formar para aquela necessidade que está latente no coração do nosso aluno. Ensinava a vida e não apenas conteúdo. Que Deus nos dê graça para nós seguirmos Jesus como modelo. Teu ministério tem que gerar vida. Ouvi pouco amém, pouco glória a Deus aí. Boa tarde, irmãos, acordem. Teu ministério tem que gerar vida. Eu vou dizer mais uma vez, o teu ministério tem que gerar vida. E tem que ter resultado. Eu estou com um projeto na igreja, que se cada crente da nossa igreja, em Alvorada, num ano, ganhar e discipular mais um para Jesus, a gente dobra o número de membros num ano. 360 dias para ganhar e discipular mais um para Jesus e levar ao batismo. É difícil? Eu pergunto, é difícil? Sim ou não? Não é. Não é.
Porque você evangeliza, você ensina, você prega. Façam discípulos. E a obra do Espírito Santo vai ser feita. Só que é o seguinte, você não pode achar que 2 ou 3 palavras vai resolver. Você tem que ver ele nascer de novo. Você tem que gestar. Você tem que trabalhar. É difícil? Não é. A nossa igreja mostra que ela tem uma ação evangelizadora muito grande. O problema que nós temos é que nós geramos, e eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Quando nasceu o seu filho, o obstetra, e naturalmente, ou de um parto normal, a criança nasceu. Quantos pais tem aqui? Quantos pais? A primeira coisa que o pai faz, nasceu o filho, você larga 1 litro de leite do lado dele. É isso? É isso? Se largar 1 litro de leite do lado dele, ele morre. O que é feito? Com todo carinho. Aquele serzinho tão singelo, ele tem que ser levado para um acolhimento, para um aconchego, para que aquela mãe que gestou ele, que teve carinho por ele, que carregou ele no ventre 9 meses, vai fazer o quê? Ele vai ter os primeiros contatos com o seio materno. Assim o Senhor quer, e ali começa a se gerar uma nova vida, e vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele vai crescendo, e aí nós vamos ver uma nova vida. O exemplo de Jesus é este. Não, às vezes aceitou Jesus, a gente acha que está tudo resolvido, entrega uma Bíblia para ele. É a mesma coisa que nascer a criança e botar o litro de leite do lado dele. Dá trabalho, mas Jesus transmitia e quer transmitir vida. Jesus, ele dava atenção personalizada. Por isso que é fácil cada um ganhar um. Porque às vezes a gente diz, não, eu levei lá na igreja, o evangelista que se vire, o pastor que se vire. Eu levei. Não, irmão. Eu não estou ouvindo mais na Assembleia de Deus o que eu ouvia. De um irmão chegar e dizer assim, esse aqui é meu pai na fé. Esse aqui é minha mãe na fé. Esse aqui me gerou. Esse aqui foi lá na minha casa, esse aqui orou comigo, esse aqui me visitou, esse aqui me ajudou, eu estava no pecado, eu estava lá na droga, eu estava lá no inferno, eu estava vivendo uma vida destruída, esse aqui, aleluia. A integridade precisa ser personalizada, a integridade precisa ser pessoal, por isso Jesus nos dá este exemplo. Não discrimine, trabalhe com afinco. Importava-se mais com os resultados permanentes e não com os temporários, de tal modo que ninguém consegue evitar ainda nos nossos dias a implicação ou as implicações da sua pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Eu quero saber se o educador cristão, quando morre um perdido, se você sente ainda alguma coisa. Eu moro num edifício que tem 80 apartamentos. Eu sempre procuro evangelizar as pessoas que eu encontro. Mas quando morre uma pessoa, me dá um baque. Eu fico pensando, será que essa pessoa morreu sem Jesus? Se ele morreu sem Jesus, ele foi para o inferno. Será que nós ainda estamos com esse sentimento? Ou a gente se acostumou tanto porque assiste tanta violência? Até é bom que tenha morrido. Às vezes nós como cristãos estamos assim. Até bom. É um a menos. É um bandido a menos. É um fulano a menos. Nós temos um irmão no estado do Rio Grande do Sul condenado a 200 anos de prisão. Um dia ele chegou na cidade de um pastor e esse pastor chegou na cadeia e disse assim: eu quero visitar o fulano. O carcereiro disse: o senhor sabe que ele é bandido? Sim, eu sei. Ele é de alta periculosidade. O que o senhor quer fazer lá?
eu quero lá orar por ele, ler uma porção da palavra e deixar uma Bíblia para ele. Não, eu quero. E aí o pastor insistiu, e aí o carcereiro deixou, o diretor daquela cadeia deixou. Ele entrou, diz: eu sei quem tu é. Eu sou o pastor aqui, eu vim aqui porque você está perdido. Você está condenado pela justiça, mas ainda tem solução para você. Jesus te ama. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em 2010, esse moço aceitou Jesus como Salvador lá dentro. Ele criou uma congregação dentro da penitenciária. Em 2012, o presidente deu indulto para ele. Eu participei de uma comissão representando a igreja, chamada PAC, de um sistema prisional, com o juiz da área penal, o Ministério Público, e eles citavam: este homem é o exemplo que nós damos de transformação e de reeducação da nova vida. Hoje ele é um evangelista da nossa igreja. Ensine, irmãos, e tenha um sentimento de que está perdido. Jesus fazia, Jesus aceitava, Jesus conhecia, Jesus valorizava cada pessoa, Jesus percebia o potencial de cada um deles, avivava as possibilidades deles. Jesus cria e podia criar neles confiança, fé. Eu não tenho tempo aqui para dizer que integridade se trabalha com criando possibilidades. Jesus atingiu o intelecto, as emoções, a vontade. Jesus conhecia, transmitia conhecimento intelectual, conhecimento, estímulo emotivo, resposta volitiva. Jesus alcançava em todas as áreas da vida. Eu vou apressar um pouquinho aqui porque eu quero chegar no preparo. Jesus tinha uma visão tão completa que ele resumiu. Olha este slogan de Jesus: eu vim, diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Jesus fez isso. Deixo aqui alguns aspectos muito importantes para que os irmãos aperfeiçoem as suas marcas nos seus alunos. Primeiro, o preparo bíblico. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Te prepara espiritualmente, te prepara na Bíblia. Seja uma pessoa firme, seja uma pessoa firmado na palavra. Não um crente gangorra, o professor gangorra, o educador. Hoje está perto do céu, amanhã está perto do inferno. Estabiliza a tua vida cristã. Seja aprovado no testemunho pessoal, seja aprovado na vida familiar, seja aprovado na vida social. Quando você andar no bairro, as pessoas digam: ali vem um homem de Deus, ali vem uma mulher de Deus. Quando você entrar na loja, esse aqui não dá cheque peixe. Nem tem mais cheque agora, né? Aprovado por Deus na vida pessoal, vai estar orando, vai estar integrado na igreja. Vai ter o preparo intelectual, nós discutimos bastante isso hoje de manhã. Te prepara nos diversos ramos do conhecimento, para que você possa penetrar em áreas, em instâncias da sociedade, que vai exigir disso, e vai exigir esse preparo de você. O preparo teológico, passou o tempo, irmãos, que estudar era pecado. Nossas novas gerações estão com muitas demandas nessa área. Respeitamos, mas o estudo teológico, irmãos, para ter uma visão ampla da Bíblia Sagrada, do ensino sistemático, da palavra de Deus. O preparo psicológico, nós não podemos educar, trabalhar com preconceitos. Quais são os preconceitos? É claro que nós não somos ingênuos.
Nós não podemos ser ingênuos, mas temos que olhar como Jesus olhava aquela pessoa. Se é para mim ter um modelo como Jesus, ser de meus imitadores como eu também sou de Cristo Jesus, como é que Jesus olhava? Pare um pouquinho. Como é que Jesus ia agir nesse momento? Preparo psicológico, preparo didático. Tem tanta história na área didática, né? Hoje nós revolucionamos, usamos recursos. Mas eu sou do tempo que eu fazia escola bíblica de férias de criança com um livrinho sem palavras. Eu fiz um trabalho missionário, eu e alguns colegas uma vez, só com o livro sem palavras, no meio da rua, no Vale do Jequitinhonha. Hoje tem igreja estabelecida lá naquela região. Mães, vocês são contadoras de histórias. Pais, vocês também são contadores de histórias. Na vida secular aí há um professor para a hora do conto nas escolas. Por que você não se prepara com a hora do conto? E eu lembro que algumas escolas, alguns professores contavam histórias da bruxa Onilda. E nós temos que ter personagens maravilhosos. Agora a Sociedade Bíblica lançou uma Bíblia infantil com um personagem, que é um personagem conhecido no meio cristão, que é do Esmilinguido. O Esmilinguido teve, o irmão que pensou o Esmilinguido, ele chegou a ser capa de caderno de editora secular. De tanto que as crianças pediam as histórias do Esmilinguido. Crie. Mas a Bíblia é cheia de personagens. Não vá para a tua sala de aula só com saliva. Um fórum como esse tem que ser discursivo. Não. Leve algo para pensar. Leve algo para tocar. Leve um mapa. Às vezes nós estamos estudando a Bíblia e o irmão pensa que Jerusalém é do tamanho, ou que Israel é do tamanho do Brasil. Aí ele se decepciona quando de norte a sul Israel tem 250 quilômetros e de leste a oeste tem 60. Quem já visitou lá sabe disso. Preparo didático. E concluo dizendo, o educador que estiver preparado e seguindo o exemplo deixado pelo Senhor Jesus, utilizando atenção, alô, boa tarde, irmãos, olhem bem, sublinhe isso aí, utilizando vocês não estão conseguindo ler aqui? Ah, não, está passando aqui? Ah, não, está passando aqui. Já está passando, então vamos lá. O educador que estiver preparado. Até vou pedir para vocês ficarem em pé, para mudar um pouquinho a posição, com a permissão do pastor Valmir e do irmão Antônio. O educador que estiver preparado, seguindo o exemplo deixado pelo Senhor Jesus, utilizando 1, 2, 3, a sua... Oh, glória! Jesus tem uma mensagem para você? Tem 66 livros aqui. Então você não pode chegar e dizer que eu não tenho mensagem. Deixando a sua mensagem. Utilizando os seus. De novo, os seus. Pega as parábolas. Estuda lá. Eu vou repetir o que Jesus fez. Eu sou seguidor de Jesus, então eu vou repetir o que Jesus... Vai dar certo. A metodologia de Jesus vai dar certo. Vai dar certo. Utilizando também os seus propósitos. Aqui tu pode se emocionar. Sabe, pastor Valmir, eu fico imaginando que às vezes a gente faz um trabalho maravilhoso, termina e parece que terminou ali. Porque a gente só ficou baseado na emoção. Foi bom demais, glória a Deus, aleluia, arrepiei, pulei, cantei, chorei. Pode fazer tudo isso, não tem problema. Mas saia daqui com um propósito. Saia daqui com uma visão missional. Shri Bagai.
Saia daqui enviado desse fórum, porque tu já ouviu o chamado de Deus, tu já recebeu o chamado de Deus. Saia daqui para cumprir o propósito de Deus. Saia daqui para ser íntegro. Saia daqui para deixar marca. Aleluia! Aleluia! Utilize a mensagem de Jesus, utilize os métodos de Jesus, utilize o propósito que Jesus te chamou, e certamente, sem dúvida alguma, você verá seus discípulos, seus alunos tornarem-se seguidores dos princípios e valores do reino de Deus, tendo uma vida íntegra perante todos. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com os irmãos. Quando nós pensarmos em marca, em caráter, em caracterizar, para você marcar a vida de alguém, teu ministério precisa ter resultado. E o resultado do teu ministério não é apenas o cargo. Eu repito para os obreiros da igreja que eu trabalho, não é o cargo que faz o obreiro, é o obreiro que faz o cargo. É o resultado do trabalho do ministério que Deus deu para ele. E eu quero pedir que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Aleluia! É este fórum, e que vão sair daqui cheios do poder de Deus para realizar o propósito de Deus. Coloque a mão no ombro do irmão que está ao seu lado aí. Coloque a mão no ombro dele. Se você o conhece, se você não o conhece, diz que você agora vai orar por ele, para Deus cumprir o propósito no coração dele. Talvez você diz, eu tenho muitas limitações, pastor, para fazer a obra do Senhor. O Senhor vai te dar graça, e o Senhor vai te dar força. Pai de amor e de bondade. Oh, aleluia! O ribagai, shekandarabagada, shekandarabagai. Nós temos recebido tantos benefícios de Ti, Senhor. Nós recebemos tantas bênçãos de Ti. Nós viemos num fórum como este para sairmos daqui, Senhor, revestidos, para nós usarmos a Tua mensagem, para nós usarmos os Teus métodos, Jesus. Porque Tu és o nosso exemplo. Eu sei que nós usamos a didática, eu sei que os pensadores, mas o mestre dos mestres és Tu, Senhor. Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor da igreja, Tu és o Senhor das vidas. Agora, Senhor, usa estes Teus servos, estas Tuas servas que estão neste fórum, que eles não venham aqui apenas serem ouvintes, mas que eles saiam daqui praticando tudo aquilo que Tu tens feito a eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos, e Deus dê um resultado maravilhoso na vida de cada um de vocês. Pastor Valmir, muito obrigado. Irmão Antônio, evangelista irmão Antônio, que Deus abençoe. Na pessoa do pastor Gutenberg, quero agradecer ao pastor Silas. Transmite meu abraço a todos pastores, obreiros desta cidade, desta causa, desta região. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.